Um desafio duplo, eu acho. O primeiro deles se coloca pelo fato de que as políticas comerciais tendem a ser bem mais sofisticadas do que antes, né? Portanto, sobretudo na área de defesa comercial, as medidas restritivas são muito mais sofisticadas, elas são mais difíceis de ser detectadas e elas encontram espaço nas áreas cinzentas, vamos dizer assim, dos acordos que existem hoje, o que significa que nós temos urgentemente que atualizar esses acordos para evitar justamente um retrocesso no processo de abertura comercial. E além, o outro lado do desafio é o fato de que, com o aperto nos mercados internos, há uma prioridade maior atribuída às exportações e, portanto, a competição nos mercados domésticos e externos está muito mais acirrada do que antes da crise. Bom, e como eu disse, essas circunstâncias todas vão moldar as políticas comerciais e o engajamento desses países no sistema multilateral. O que significa que, diante de um sistema multilateral que não vem respondendo a contento do ponto de vista negociador, não tem sido um foro negociador efetivo, os países vão optando por alternativas viáveis, né? E essas alternativas quase sempre se colocam no plano bilateral ou plurilateral, seguramente fora do sistema multilateral. E nós temos vários exemplos, alguns aqui em Genebra mesmo, com negociações aqui acontecendo na área do ITA, por exemplo, Information Technology Agreement, que é um acordo sobre produtos de tecnologia da informação, que está agora ampliando sua abrangência, a sua cobertura, e agora com a China, inclusive, melhorando a oferta dela e aparentemente dando um novo sopro a essas negociações que vão ser importantíssimas, porque os países que são membros dessa iniciativa são a expressiva maioria, 90 e alguma coisa por cento do comércio mundial. Eu não sei quanto que é esse alguma coisa, mas varia um pouco, mas é um valor muito expressivo. Tem o acordo de compras governamentais, que também está sendo reestudado aqui em Genebra. Tem o acordo internacional de serviços, que tem aí um grupo de mais ou menos 20 países, e agora a China pretende entrar nesse grupo também, já solicitou adesão para participar desse acordo. Do ponto de vista um pouco fora de Genebra, tem várias outras iniciativas, tem a Transpacífica, que inclui países como Estados Unidos, Austrália, Peru, Chile, Singapura, a Ásia como um todo, Japão agora entrando também, Estados Unidos e União Europeia também estão negociando acordo de investimentos e de comércio. A China agora está com iniciativa tripartite com Coreia e Japão, a Índia com a União Europeia, a ASEAN tem uma rede de acordos bilaterais também muito extensa. O próprio Brasil, o Mercosul, entendo, está tentando acelerar as negociações com a União Europeia, e tudo isso faz parte de um esforço para encontrar espaços, mercados preferenciais. Isso é natural, não é novidade, esse caminho alternativo sempre existiu, as pessoas às vezes tendem a associar isso ao fim do sistema multilateral. Isso é um exagero absoluto, não tem nenhum fundamento esse tipo de visão, até porque são iniciativas que estão previstas nas regras, nos regulamentos da OMC e sempre existiram, né? O problema maior da OMC neste momento é que a própria OMC não está negociando. No momento em que ela voltar a negociar, no momento em que ela voltar a apresentar resultados multilaterais, as atenções vão voltar para cá, eu não tenho a menor dúvida disso, e essas outras iniciativas serão até um estímulo, oferecerão elementos para aprofundamento das disciplinas multilaterais. Tendo dito isso, nós vemos o Brasil, que aliás é o título da nossa conversa, né? O Brasil, opções para o Brasil em termos de política comercial. O Brasil sempre se beneficiou muito do sistema multilateral, é um país fundador do sistema, né? Da época do GATT, já de 1947, se beneficiou ao longo da história das disciplinas multilaterais, da previsibilidade que elas oferecem aos membros,
É um país, talvez um dos países mais bem-sucedidos no uso do sistema de solução de controvérsias da OMC, e isso é reconhecido por todos, faz parte de um investimento muito bem-sucedido do governo brasileiro nessa área de solução de controvérsias. É um foro onde podem ser discutidos de maneira muito mais efetiva temas sistêmicos, como, por exemplo, na área de subsídios, os subsídios agrícolas, que são subsídios de grande interesse para o Brasil, como exportador de commodities agrícolas e de bens processados agrícolas. É o lugar onde esse tipo de negociação pode acontecer. Não vai existir negociação significativa sobre subsídios e distorções agrícolas sistêmicas em acordos bilaterais ou em acordos regionais ou plurilaterais. Portanto, é aqui que a negociação deve e irá acontecer a seu tempo. E, além disso, os negociadores brasileiros também sempre se beneficiaram, o parque produtivo brasileiro, da previsibilidade e das disciplinas multilaterais que se aplicam para as exportações e importações brasileiras como um todo. De toda forma, a opção que o Brasil fizer, seja ela não precisa ser exclusiva, portanto, apenas no multilateral ou apenas no bilateral. Aliás, essa é uma coisa curiosa que eu às vezes vejo na imprensa e às vezes em alguns comentários de especialistas dizendo que houve uma opção brasileira pelo multilateral. Eu estava até em Brasília durante esse período, eu não me lembro de ter havido jamais uma opção exclusiva pelo sistema multilateral. Havia sim uma prioridade pelo multilateral, que eu acho que sempre aconteceu no Brasil e acontece em vários países do mundo. Então, se você falar com qualquer membro da OMC e perguntar qual é a prioridade deles é o sistema multilateral, mas isso não fecha portas para entendimentos e acordos bilaterais ou regionais. Essa opção, como eu já disse, não era, pelo menos, excludente. Estão abertos esses outros caminhos para o Brasil. Meu entendimento é de que estão sendo exploradas essas alternativas. No passado, por vários motivos, alguns parceiros não estavam prontos para negociar. O caso da União Europeia, que durante a rodada Doha não demonstrava apetite para negociar antes de saber o que ia acontecer com a rodada Doha. Agora está mais dedicada, está mais atenta para essa discussão, pelo que eu tenho acompanhado, sobretudo na imprensa, e aparentemente algum avanço está acontecendo. Eu não sei qual é o grau de avanço, isso é uma coisa que vocês saberão muito melhor do que eu. Mas, de toda forma, é uma busca por alternativas que levem ao aumento da competitividade da produção do país. Pelo menos é assim que eu vejo. Essa produtividade ela passa necessariamente por uma política comercial que busque opções, que busque alternativas, tanto na área de exportação como na área de importação. Hoje em dia, há vários segmentos do mercado mundial onde os países fazem recursos, fazem uso de produtos e de insumos que vêm de fora de seu território, e para isso é necessário uma infraestrutura, tanto institucional quanto física, que permita essa conexão com os fluxos de comércio internacionais. Há segmentos que são claríssimos nessa área. É o exemplo da Embraer, por exemplo, que talvez uma das maiores exportadoras, se não a maior exportadora brasileira, que também é a maior ou uma das maiores importadoras brasileiras, porque os insumos usados na produção do avião não são necessariamente fabricados no Brasil. Na área de produtos eletrônicos, isso também é muito comum. É raríssimo se encontrar um país que exporta produtos eletrônicos totalmente fabricados no seu território. E, finalmente, ainda nessa discussão sobre alternativas de comércio, é importante ter presente que comércio não é só tarifas, né? Nós estamos vendo várias dessas iniciativas, por exemplo, que estão acontecendo no mundo, essas negociações, a Transpacífica ou a Transatlântica. São países que, de uma maneira geral, têm tarifas de importação baixas,
E o grosso, supõe-se, das negociações não vai acontecer apenas na área tarifária, vai acontecer na evolução ou na negociação de novas regras, regras de última geração comerciais, né? E fazer parte desse processo, ter sua voz ativa nesse processo mundial, global, de formação de novas disciplinas, de regulamentação de comércio, é importante e não deve passar despercebido. Tendo dito isso, acho que já falei até bastante para esse primeiro pontapé com vocês, para essa primeira conversa. Bali se insere neste contexto porque, tendo presente que o sistema multilateral é um sistema que é desejado, é importante para, não só para o Brasil, mas para a maioria, ou senão todos os membros da organização, a nossa percepção aqui em Genebra, acho que é compartilhada por todos, é de que a Conferência Ministerial de Bali vai ser absolutamente fundamental para a recuperação da credibilidade da organização como um foro negociador, sobretudo. As outras áreas da organização, de monitoramento, de solução de controvérsias, essas estão caminhando relativamente bem, com desafios, mas caminhando muito bem, e isso é reconhecido por todos. O maior problema está em encontrar espaços para negociação e para entregar resultados que sejam efetivamente multilaterais. É nisso que nós estamos. Bali não vai oferecer a solução para tudo, mas será um primeiro passo. Bali não será o fim da estrada, será um primeiro posto num caminho que vai dar seguimento com os temas da rodada Doha e também com outros temas que os membros têm interesse em avançar. Nós temos um pacote muito interessante para Bali, a parte de facilitação de comércio, como eu já disse, é fundamental. Estima-se que nos fluxos de comércio aproximadamente 10% dos custos estejam associados a trâmites aduaneiros, portanto, um comércio global de por volta de 14 trilhões de dólares, está falando aí de custos da ordem de 1 trilhão e 400 bilhões de dólares que podem ser reduzidos, quanto vai depender da qualidade do acordo, evidentemente. O Brasil, como um global trader, como um país que inevitavelmente estará negociando e estará comercializando seus produtos e importando produtos de todos os quadrantes do globo, é um acordo absolutamente crítico, a meu ver. Imagino eu que o interesse tem sido substantivo no Brasil, as discussões têm acontecido internamente, o Brasil tem sido um ator importante nas negociações aqui em Genebra, mas facilitação de comércio não é o único pilar das negociações, nós temos também temas importantes em agricultura, por exemplo, a administração de cotas tarifárias, que também são valores altíssimos que estão em jogo, e o Brasil, como exportador agrícola, onde as cotas incidem na maioria das vezes, também é um grande beneficiário desse entendimento, se ele acontecer. Há discussões também na área de subsídios à exportação. É difícil ver que tipo de resultado concreto a gente consegue agora em Bali, mas seguramente há uma expectativa de que após Bali esse tema volte a ser uma prioridade nas negociações. Há alguns outros temas de desenvolvimento, sobretudo de interesse dos países de menor desenvolvimento relativo, que também estão em jogo. O Brasil também é um ator importante ali, não como beneficiário ou como doador, mas mais como um facilitador das conversações e tem feito aportes sempre muito úteis na discussão. Então, a nossa expectativa é de conseguir chegar a Bali com resultados. O clima em Genebra mudou muito, as pessoas que me conhecem sabem que eu faço isso já há muitos anos, e nós vemos agora um ambiente aqui em Genebra que não existia há vários anos, com certeza. Portanto, temos expectativas de que é possível, é viável chegarmos a um desfecho positivo em Bali, mas ainda há riscos importantes e nós estamos tentando superá-los nas poucas semanas que restam, 2, 3 no máximo, para nós finalizarmos todos os acordos que poderiam dar nova vida ao sistema multilateral de comércio. Então,
São as palavras que eu tenho a oferecer nesse segmento inicial da nossa conversa. Agradeço a todos pela atenção. Embaixador, já temos aqui uma questão encaminhada aqui pela nossa colega Denise Crispim, nossa ex-correspondente em Washington, repórter especial aqui de Economia do Estadão. O sistema produtivo mundial está organizado cada vez mais em cadeias de valor. Qual o destino, na sua opinião, dos países que resistem a esse movimento e se mantêm agarrados à lógica protecionista? Olha, eu falei várias vezes, me fizeram várias vezes perguntas semelhantes durante a minha campanha, e eu não fiz nenhuma, eu não tive nenhuma dificuldade em deixar claro de que a opção sustentável para qualquer país é uma opção que olha para fora. Eu não acredito em soluções econômicas que sejam estritamente fechadas. As cadeias de valor são uma oportunidade fundamental para qualquer país hoje que no mundo queira fazer negócios e que queira aumentar a sua competitividade, de se inserir nessas cadeias de valor. Acho que o Brasil, como os outros membros do OMC, fazem uso disso, tem isso muito bem presente. Cada um opta por maneiras ou por estratégias de inserção nessas cadeias de valor, e são opções nacionais, são opções que fazem sentido do ponto de vista estratégico de cada país, mas eu acho que todos eles pensam... É raro encontrar um país que diga que não aceita fazer parte das cadeias de valor. A dificuldade que tem é na uniformização da abordagem para delas participar. Outra pergunta aqui, embaixador, da professora Vera Torstesen, da FGV. Com a multiplicação de regras de acordos preferenciais, principalmente os mega-acordos dos Estados Unidos e União Europeia, o que vai fazer a OMC para impedir que essas novas regras não violem as regras da própria OMC? A OMC não pode fazer nada, a rigor. A OMC não é um ente vivo. A OMC é composta por seus membros. Então, os membros é que têm que, na medida em que eles achem que houve uma evolução, uma negociação que viole, vamos dizer assim, as disciplinas multilaterais, esse país terá o direito, alguns até dirão o dever, de questionar isso no mecanismo de solução de controvérsias ou nos órgãos subsidiários da OMC apropriados, questionando a legalidade, vamos dizer assim, a compatibilidade desses acordos, desses entendimentos com o mecanismo de solução, com as disciplinas multilaterais. E a OMC oferecerá o foro para que essa discussão aconteça. Outra pergunta aqui da plateia, da Sandra Carvalho. Afinal, a guerra cambial deve ou não ser discutida no âmbito da OMC, como quer o Brasil? Olha, até eu achei curioso, algum tempo atrás eu vi uma reportagem que dizia que eu tinha dito que esse não era um assunto da OMC. Eu fiquei perplexo com essa matéria, porque, na verdade, eu nunca disse uma coisa dessa natureza. Não era no Estadão, não, né? Confesso que eu não me lembro. Ah, bom. Não me lembro. Espero que não. Mas eu me lembro que o que eu disse, talvez tenha sido mal interpretado, o que eu disse é que nenhuma organização, independentemente, sozinha, iria dar conta de todos os desafios que envolvem a questão cambial. Foi isso que eu disse. Eu falei, a OMC sozinha não vai resolver a questão cambial lato sensu, né? Que envolve uma quantidade enorme de fatores, é uma complexidade enorme. Como o FMI também sozinho não vai dar conta, como o Banco Mundial também sozinho não vai dar conta. E, em geral, essa questão, de sua forma totalmente abrangente que ela só será devidamente tratada se houver coordenação entre os grandes países que são os formadores de valores, de moedas, emissores de moedas fortes do mundo. Não há, a meu ver, a perspectiva de que se possa esperar que uma organização sozinha vai resolver o problema cambial como um todo. Cada um deles poderá dar tratamento dentro da sua área de competência. Portanto, a OMC pode tratar da área do impacto comercial dessas oscilações. O FMI poderá tratar da área das políticas cambiais ou das políticas econômicas que levam a esse tipo de assimetrias, como se diz.
Mas cada um fará o que é possível dentro da sua área. Há espaço na OMC, os membros estão na OMC conversando sobre isso e conversarão até onde acharem que é útil. Quando eles acharem que não é mais útil, que o assunto não merece mais a atenção deles ou o empenho deles, eles vão naturalmente desviar a atenção para outras áreas. Outra questão, embaixador. Facilitação de comércio significa romper barreiras pequenas e invisíveis ao comércio. Qual a possibilidade real de se lançar uma negociação multilateral sobre esse tema? Olha, já estamos lançando, já está em andamento, na verdade está na fase conclusiva. Nós estamos agora aqui em Genebra tentando finalizar o acordo sobre facilitação de comércio. É um acordo de enorme complexidade, porque os procedimentos aduaneiros eles são complexos, né? Há uma grande quantidade de elementos, há uma grande quantidade de práticas que, de uma maneira, vamos dizer assim, sistêmica, mereceriam algum grau de uniformização, né, de práticas. E, portanto, é uma área onde se requer um esforço das autoridades aduaneiras para se adaptarem a novas práticas. E quem conhece autoridades aduaneiras sabe que isso não é exatamente uma tarefa fácil. As autoridades elas tendem a ter suas práticas, a ter seus métodos, a ter seus objetivos, e elas não têm uma visão muito favorável a mudanças nessas áreas. Mas eu acho que, de uma forma geral, está havendo um engajamento construtivo aqui em Genebra e o acordo está caminhando no bom sentido. Mas ainda há desafios muito importantes, sobretudo na área de tratamento especial e diferenciado, porque os países em desenvolvimento, sobretudo os países de menor desenvolvimento, não assumiriam as responsabilidades dos demais com a mesma velocidade, no mesmo grau. E essa discussão é muito importante e um pouco também dá os parâmetros da discussão uniforme, do que se aplica a todo mundo. Quando a gente sabe quais são os tratamentos especiais, fica mais fácil de determinar qual a regra que se aplica a todos. Embaixador, o senhor colocou em um posto-chave dentro da OMC um representante da China. É a primeira vez que um cargo de alto escalão é ocupado por um chinês da OMC. O senhor foi até questionado sobre isso e disse que antes da entrada da China, a OMC era uma e agora é outra. O que muda com a entrada da China na OMC? Bom, o representante chinês, o nacional chinês, que agora é parte da equipe, assim como eu, no momento em que ele passa a ser parte da equipe, ele deixa de ser um representante da China, ele passa a ser um representante dos membros. É um profissional de alta qualidade, era o embaixador da China aqui em Genebra, eu conheço ele pessoalmente, é uma pessoa que é reconhecida por todos como um embaixador e agora um profissional de comércio de alta qualidade e vai agir como tal. O fato dele ser um representante da China é importante na medida em que demonstra a capacidade da China de oferecer quadros de alto nível na área comercial que são capazes de ajudar o sistema. Acho natural que isso tenha acontecido. Poderia ter acontecido agora, como poderia ter acontecido no futuro, mas acho que é um desdobramento natural. Embaixador, nós temos mais 2 minutos. Eu vou colocar aqui uma questão que é a seguinte. Quando, em 2002, o tailandês Supachai assumiu a OMC, o discurso era que a chegada de um representante de um país em desenvolvimento ajudaria a desbloquear o comércio. 3 anos depois, ele foi acusado de imobilismo e de ter fracassado. Aí chegou o Pascal Lamy, considerado um dos principais negociadores do mundo. Mais uma vez o discurso era de que ele ia mudar a trajetória da OMC. E ele saiu desgastado e com baixo capital político. Eu gostaria de saber o que o senhor garante que vai fazer dessa vez, mas que vai realmente fazer para tirar a OMC do imobilismo. Olha, garantias são sempre difíceis de se oferecer. A única garantia que eu tenho na minha vida é que eu vou morrer um dia. Fora isso, eu não tenho garantia de nada. O que eu posso assegurar os membros é de que eu vou fazer o máximo possível para poder tirar a organização, ou pelo menos o braço negociador da organização, do imobilismo em que ele se encontra. Eu acredito que o diretor-geral vir de um país em desenvolvimento ou vir de um país desenvolvido dá
tom, vamos dizer assim, a atuação dele. Pode ajudar em certas situações com determinadas constituencies da OMC, mas ela em si não é suficiente. Eu acho que uma pessoa só não é capaz de, por si só, fazer com que as negociações avancem, que elas frutifiquem, que elas sejam concluídas. Ele pode ajudar, ele pode facilitar, e o conhecimento dele do sistema e do histórico das negociações pode ajudar muito nisso. Então, eu acho que o diretor-geral ele pode se beneficiar muito, ou pode ser muito prejudicado em função também das circunstâncias internacionais. Eu acho que neste momento nós estamos saindo de uma crise, ainda não é o momento ideal para negociações, mas nunca há um momento ideal para negociações, mas já é um momento menos crítico do que era depois de 2008. Acho que os membros querem um acordo, eu estou absolutamente convencido de que eles querem um acordo, eles não sabem como fazer, como chegar a esse acordo. Estão quase que acostumados ao fracasso, nós temos que reverter essa situação. E estamos fazendo progresso. Eu tenho visto aqui sinais muito positivos de engajamento. Eu estou vendo um espírito dentro da sala e um grau de flexibilidade que não existia há pelo menos 5 anos. Então eu estou vendo sinais muito promissores de que nós começamos a adotar uma nova postura dentro da sala de negociação. Com sorte, nós chegaremos a Bali com um resultado positivo. E se isso acontecer, se descortina, eu acho, um leque enorme de oportunidades para o sistema multilateral. Embaixador, mais uma questão. A crise dificulta um pouco a negociação, tendo em vista que os países querem se proteger as suas economias. O momento é adequado para esse acordo? É viável conseguir um acordo ainda saindo da crise? Olha, como eu estava dizendo, não existe um momento ideal, né, para se negociar. Eu me lembro que antes de 2008, eu era um negociador chefe do Brasil, evidentemente abaixo do ministro de Estado, e durante aquele momento, ao longo das negociações, estávamos todos perplexos por que nós não conseguíamos avançar. E uma desculpa que aparecia com frequência era de que a economia mundial está em expansão, está todo mundo muito bem, as exportações estão crescendo, os exportadores estão ganhando dinheiro, os países estão confortáveis do ponto de vista fiscal. Então, não há incentivo para uma negociação desse tipo. Para que a gente vai negociar um acordo, vai se amarrar aqui? Não há nenhuma necessidade, estamos todos muito bem, deixa como está. Né? Isso no momento de expansão econômica. No momento da retração, aí veio o discurso oposto. Agora ficou muito difícil, nós estamos todos com grande dificuldade, nós estamos todos com pressões políticas internas muito fortes, então, se antes não tinha gente querendo, agora tem gente que não quer. Então, a verdade é que não existe um momento ideal para se negociar. Toda negociação ela é difícil por natureza. O que tem que haver, e que eu acho que existe aqui em Genebra, é a percepção de que as negociações são importantes, porque o sistema multilateral, o avanço dele, ainda que não seja espetacular, ele oferece várias coisas. Ele oferece um avanço que ele é multilateralizado automaticamente. Tudo que é negociado aqui se aplica a todos os membros. Né? A segunda coisa, oferece um piso para as próximas negociações. Né? Ele já sobe o patamar de compromissos automaticamente para todos. Ele impede retrocessos, ele impede que no futuro os países, diante de uma crise econômica, como que aconteceu em 2008, os países deem para trás, os países adentrem pela via do protecionismo, que foi exatamente o que não aconteceu agora de uma maneira tão explícita e tão agressiva como se imaginava que pudesse acontecer. E parte disso foi justamente a OMC estando presente com disciplinas que impediram esses retrocessos. E o sistema dá previsibilidade também, né, para o futuro e para as operações comerciais, de uma maneira geral. Então, eu acho que nós temos motivos para ser esperançosos com o sistema multilateral e não acredito que a espera pelo momento ideal deva acontecer, porque ele não vai chegar nunca. Embaixador, agradeço a sua participação. Foi uma honra, espero que da próxima vez seja pessoalmente e torcemos pelo seu sucesso em Bali. Espero que seja mais
fácil destravar as negociações do que torcer pelo seu Fluminense do Vanderlei Luxemburgo. E até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Tchau.